Ainda sobre a prova testemunhal, pessoal, dando continuidade então à análise do nosso conteúdo, né? Cumpriu agora mencionar a possibilidade de substituição das testemunhas arroladas, tá? O 451 do CPC é que regula essa matéria e ele prevê que depois de apresentado o rol, que trata o parágrafo 4º e 5º do 357, ou seja, o rol apresentado por escrito ou o rol apresentado na audiência de saneamento, quando a causa for complexa, a parte só pode substituir a testemunha, inciso 1, que falecer, tá? Então as testemunhas elas podem ser substituídas após a apresentação do rol, tá? Então depois de entregue o rol com a relação, o nome, a qualificação, sempre que possível com todos aqueles elementos que nós mencionamos no vídeo anterior, a parte só pode alterar o rol, ou melhor, só pode substituir as testemunhas de maneira excepcional, tá? A regra é que ela não pode alterar o rol de testemunhas. A primeira hipótese é uma testemunha arrolada ter falecido, tá? Então, se uma das testemunhas arroladas falecer e a parte tem outra testemunha, né, apresentar em substituição àquela, que também tem conhecimento dos fatos, ela vai poder fazer a substituição dessa testemunha, tá? Inciso 2, diz que também a parte pode substituir a testemunha que, por enfermidade, não estiver em condições de depor, tá? Então, quando ela foi arrolada, a testemunha tinha perfeitas condições de saúde mental, né, de comparecer a fim de prestar o seu depoimento, tá? Se depois ela não pode comparecer, tá, a fim de prestar o depoimento, ela não tem mais condições de depor, não é nem a questão de poder comparecer, né, pessoal? Porque mesmo que ela não possa comparecer em juízo, o 449, parágrafo único, autoriza ela a ser ouvida em um dia, hora e local, né, previamente designado pelo juiz, de acordo com as circunstâncias do impedimento, dela poder ser ouvida, né? Então, quando a testemunha por enfermidade ou outro motivo irrelevante estiver impossibilitada de comparecer, mas não de prestar depoimento, essa não seria hipótese de substituição da testemunha. O que o 451 menciona é da testemunha que, em razão de enfermidade, não tem mais condições de depor, né? Então, vamos imaginar uma testemunha que sofre um derrame cerebral, que fica com sequelas e não consegue mais exprimir, né, as suas percepções, prestar o seu depoimento, portanto, na qualidade de testemunha. Essa também pode ser substituída, é também prevista como hipótese legal, né, excepcional para a substituição de testemunha. E depois o 451 diz que também pode ser substituída a testemunha que, tendo mudado de residência ou de local de trabalho, não for encontrada, tá? Então aquela testemunha que é arrolada, que é apresentado o endereço do residencial, do local de trabalho dela, porém quando ela vai ser intimada para comparecer à audiência de instrução e julgamento, ela acaba não sendo encontrada, tá? Então nesse caso o código autoriza, né, o juiz permitirá a substituição dessa testemunha apresentada no rol, ok? Constante do rol, certo? Porém, pessoal, existe ainda uma outra hipótese, tá? A hipótese de substituição quando ainda se estiver dentro do prazo de entrega do rol de testemunhas, tá? Então, mesmo depois de apresentado o rol, admite-se ainda a substituição desde que ela seja feita dentro do prazo para arrolá-las, dentro do prazo dado pelo juiz para entrega do rol de testemunhas, tá? Então, vamos imaginar que o juiz ele fixou em 15 dias o prazo para a entrega do rol de testemunhas e a parte ela protocola a petição com 10 dias, com 5 dias já entregando o seu rol, né? Porém, no prazo ainda, ela resolve substituir uma testemunha pela outra, tá? Então ela resolve tirar uma das testemunhas arroladas porque ela descobriu uma outra, né? Conseguiu uma outra pessoa que tinha melhor conhecimento do fato, que vai poder prestar um depoimento mais esclarecedor ao juízo, né? Então é possível também a substituição das testemunhas arroladas fora das hipóteses previstas no 451, desde que a parte ainda esteja no prazo de arrolar testemunhas, tá? Então apresentou a petição com 5 dias, ainda no prazo de 15 dias resolveu trocar uma testemunha pela outra,
outra, ela pode, desde que esteja dentro do prazo, pedir para que o juiz substitua uma daquelas arroladas anteriormente pela que vai ser arrolada posteriormente, ok? Beleza? Ainda sobre a prova testemunhal, mais algumas questões aqui dizem respeito a ela, né? A próxima questão a ser mencionada diz respeito ao número de testemunhas, né, pessoal? Conforme nós já vimos quando estudamos o 357 lá na fase ordinatória, né, o parágrafo 6º é que menciona o número máximo de testemunhas, de 10 testemunhas por processo, tá? Sendo também, havendo uma outra limitação com relação ao número de testemunhas por cada fato objeto de litígio, por cada fato controvertido que é objeto de análise no processo, tá? O 357, parágrafo 6º, menciona isso, ó. Sexto. O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10, sendo 3 no máximo para a prova de cada fato, tá? Então, causas mais simples, né, que não são complexas, que não tem aí um grande número de fatos a serem apurados, vários fatos controvertidos que serão analisados, que serão objeto de prova, né? Esses processos que tem poucos fatos, a parte, vamos imaginar um fato controvertido apenas, né? A parte não poderá ouvir 10 testemunhas, tá? 10 testemunhas é um limite para uma causa mais complexa, que envolve vários fatos. Porque para causa simples, que tem 1, 2 ou até 3 fatos ali apenas, sendo objeto de controvérsia, cada fato desse poderá ser provado por no máximo 3 testemunhas, tá? Então, havendo ali um fato, cada parte poderá arrolar 3, ou melhor, poderá ouvir 3 testemunhas, tá? Isso é comum o juiz ainda tentar limitar um pouco mais. Ele às vezes pergunta para a parte a necessidade de ouvir todas essas testemunhas, né? O senhor não quer ouvir só 2 testemunhas, no sentido ali de agilizar o processo. Às vezes a pauta está longa, né? Tem várias audiências a serem realizadas, o juiz vê que a causa não é complexa, que não envolve muitos fatos, tá? Então ele vai tentar, através da parte ainda, ouvir menos do que 3, mas a parte pode insistir na oitiva de 3 testemunhas, tá? Sem que isso importe aí num cerceamento do direito de defesa do cliente, ok? Nosso direito de defesa do cliente, tá? Então nós podemos insistir com relação a 3 testemunhas para cada fato objeto de litígio, tá? Esse é um direito da parte, ok? E o 461, né, é o que menciona a possibilidade do juiz inquirir outras pessoas, tá? O 461, inciso 1, menciona a possibilidade, então, do juiz de ofício poder ouvir outras pessoas mencionadas nos depoimentos das partes ou das testemunhas ouvidas na IJ, tá? Diz aqui, não só de ofício, mas também a requerimento da parte, né? O juiz pode ordenar de ofício ou a requerimento da parte, inciso 1, a inquirição de testemunhas referidas nas declarações das partes ou das testemunhas, tá? Então, ao ouvir as partes em depoimento pessoal ou ao ouvir as testemunhas arroladas pelas partes em juízo, esses depoimentos, essas testemunhas, elas podem se referir a outras pessoas que também teriam conhecimento a respeito dos fatos. E se o juiz entender que esse fato é relevante no julgamento do mérito, ou mediante requerimento da parte, se a parte também entender que é relevante ouvir essa pessoa mencionada no depoimento, o 461 deixa claro de maneira expressa que o juiz poderá fazer a inquirição destas pessoas mencionadas nos depoimentos das partes ou das testemunhas ouvidas em juízo, tá? Isso vai ser feito na tentativa de melhor elucidar o fato, né, aquele ponto controvertido no processo. Se o juiz entender que aquela testemunha ouvida já esclareceu de maneira suficiente, ele não vai ouvir mais outras pessoas, essas pessoas mencionadas. Ele só vai ouvir se ele entender que alguma coisa ainda ficou obscura e que essa pessoa mencionada no depoimento, ela pode esclarecer esse ponto obscuro, trazer ali também, né, alguma contribuição na elucidação dos fatos que são objeto do litígio, ok? Tranquilos? Aqui então a gente encerra mais esse vídeo com relação
as testemunhas e voltamos no próximo para falar de acariação, de intimação, como é agora, né? Intimação pelos advogados das partes, quando é a hipótese de intimação judicial e finalizar com a questão da audiência de instrução, julgamento e oitiva das testemunhas, beleza? Obrigado então, pessoal, mais uma vez. Um abraço.